Então vejamos em primeiro lugar aquilo que o arrebatamento não é. Talvez algumas destas ideias que eu vou agora apresentar tenham entrado já no nosso subconsciente espiritual. Nós ouvimos isso e adaptamos como sendo a realidade das Escrituras. Eu também nasci assim, com essa aprendizagem. São tradições que se vão transportando de geração em geração e nós assumimos isso como sendo realmente aquilo que as Escrituras dizem. Mas quando vamos examinar in loco, ao vivo e a cores, o que as Escrituras realmente afirmam, nós vamos ver que afinal isso não é o que lá está escrito. Não foi isso que o Espírito Santo revelou. Por exemplo, o arrebatamento não é um mistério. Há quem diga que é um mistério, mas jamais ele é revelado nas Escrituras como sendo um mistério. Quando o apóstolo Paulo se refere a um mistério, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: agora que vos declaro o mistério. Ele não está a falar acerca do arrebatamento. Aliás, esse capítulo não fala uma única palavra do arrebatamento, mas ele está a referir-se à transformação instantânea do nosso corpo mortal num corpo glorioso e também à ressurreição dos salvos. Ou seja, o mistério que foi desvendado por Paulo àqueles irmãos lá em Corinto, que eram gregos na sua maior parte e que não acreditavam na ressurreição, e quando o cristianismo ali entra e eles começam a entender que a ressurreição é uma bênção, é um facto, faz parte do Evangelho que Paulo e outros pregavam, e então eles estavam confusos sobre essa questão e muito mais ainda sobre a ideia de pessoas estarem vivas quando o Senhor voltasse e o que é que vai acontecer com eles. Será que eles vão partir para a glória com os seus corpos cheios de doenças, de pecados, de defeitos, de enfermidades? É claro que não. Então Paulo esclarece nesse fantástico capítulo, fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo como um dos pilares do Evangelho e depois vai avançando também para a nossa própria mudança exterior, para esse milagre, essa transformação que ocorrerá com a vinda do Senhor. Então, aqueles que estiverem mortos em Cristo, eles irão instantaneamente ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos serão também instantaneamente transformados com corpos gloriosos. É o que Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Portanto, o mistério é isto mesmo. Não é o arrebatamento em si, mas é a nossa transformação em corpos gloriosos para podermos pertencer e partir para o reino do Pai. Aliás, a ideia do arrebatamento já havia sido prefigurada no Antigo Testamento, na vida de Enoque, de Elias. Eles foram arrebatados ao céu, a expressão que é usada é a mesma do Novo Testamento. Eles foram arrebatados, foram tirados. Eles não ascenderam pela sua própria força, como o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, mas eles precisaram de alguém que os elevasse. No caso de Elias, foi um carro de fogo, certamente anjos que o transportaram para a presença de Deus. O arrebatamento também foi anunciado pelo Senhor Jesus no sermão profético, em Mateus 24, e também na sua grande conversa com os discípulos, pouco antes de ser entregue à morte, lá no capítulo 14 de João. Jesus disse que iria preparar um lugar para nós e que, se Ele for, Ele voltará para nos levar para junto de si mesmo, para que onde Ele está, nós estejamos também. O próprio apóstolo Paulo também vivenciou o arrebatamento. Ele diz na segunda carta aos Coríntios que ele foi arrebatado, a expressão é a mesma, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele só apenas não sabe explicar se foi em corpo ou se foi em espírito. A segunda coisa é que o arrebatamento não é secreto. Talvez você tenha visto os filmes e lido livros e ouvido mensagens em que de repente nós estamos aqui e sumimos e as roupas caem e os aviões chocam contra as torres e os carros ficam sem condutor. E tudo isso acontece misteriosamente e ninguém sabe explicar, e então alguns dirão que é uma invasão de OVNIs, que fomos levados em OVNIs para o espaço, para o cosmos. Bom, há muita imaginação de facto,
Mas lá está, vamos às Escrituras. O que é que as Escrituras nos falam sobre o arrebatamento em si? Nada de secreto. Falam, vejam só as expressões que são usadas. Grande alarido. Quando o Senhor voltar, haverá um grande alarido, ou seja, um barulho inconfundível. Todos ouvirão. Depois diz também que se ouvirá a voz do arcanjo. Será certamente uma voz forte, aquela voz que levará a que os mortos ressuscitem, mas que também toda a humanidade seja despertada para uma realidade que não quer enfrentar ou na qual não acreditou. Também fala no soar da trombeta de Deus, do shofar de Deus. Certamente, ainda mais em Mateus 24, nos descreve que é o rijo clamor de trombeta. Não é uma trombeta que toca às escondidas para ocultar uma grande realidade, como se estivéssemos envergonhados na presença de Deus, como se o Senhor se envergonhasse de vir à terra. Não, será algo glorioso e será acompanhado do forte, rijo, altissonante clamor da trombeta. Também é-nos dito que todas as tribos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, sendo assim, o arrebatamento será bem visível e ouvido por toda a humanidade. O Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A terceira coisa que o arrebatamento certamente não é instantâneo. Eu com isto não quero afirmar porque esta verdade, porque não sabemos ao certo quanto tempo demorará o arrebatamento em si. A nossa transformação será instantânea, num abrir e fechar de olhos. Mas o arrebatamento, a transladação para os ares, para ao encontro do Senhor, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Talvez alguns minutos. E temos o exemplo de Jesus, quando foi arrebatado, ele foi visto pelos seus discípulos, eles o viram subir até àquela nuvem, até que a nuvem os ocultou. E então vieram aqueles anjos e perguntaram: para onde é que vocês estão a olhar? Esse mesmo varão que vós vistes subir, que presenciaram durante algum tempo a sua subida até às nuvens, da mesma forma também ele voltará. Como é que será então o arrebatamento? Vamos então estudar agora esta questão tão importante e tão abençoadora para os nossos corações. Não há certamente tema mais apaixonante do que sabermos que o Senhor voltará em breve e que nos virá buscar para fora deste mundo, deste caos em que nós vivemos, e nos levará ao eterno descanso, para nunca mais sofrermos, para nunca mais nos separarmos uns dos outros, para vivermos sempre com a sua presença. Então, a primeira coisa, o arrebatamento será precedido de sinais. Não será hoje, nem será amanhã. Porquê? Porque o Senhor nos indica, não só o Senhor, mas também os profetas nos indicam que há vários sinais que terão que ter lugar para que então o Senhor nos venha buscar. Ouve-se muito por aí dizer que a vinda de Cristo será iminente, poderá ser hoje, e que não há sinais. Bom, mas isso contraria aquilo que o próprio Senhor falou. O próprio apóstolo Paulo, que recebeu a revelação direta do Senhor, ele respondeu a essas inquietações dos crentes lá em Salónica, porque eles estavam confusos sobre aquilo que teria já acontecido. Talvez o dia do Senhor já tivesse vindo e eles não foram levados para a presença de Deus, conforme Paulo tinha falado na sua primeira carta. Então eles ficaram confusos e Paulo esclarece-os logo a seguir com uma segunda carta, em que ele diz logo no capítulo 2, meus irmãos, em relação à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, portanto, isto trata-se do arrebatamento, em seguimento àquilo que ele já havia falado, e ele diz então uma coisa muito clara: isso, a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e sem que antes se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo. Portanto, nós não sabemos quando será o arrebatamento, mas conhecemos a ordem dos eventos que conduzirão ao mesmo e que se encontram indicados nas Escrituras. Por isso o arrebatamento não é iminente,
não é para hoje nem para amanhã, é sim expectável, é ansiado, é desejado, será em breve, mas antes alguns sinais ainda terão que se concretizar. E um deles é que o anticristo, como opositor de Deus, terá que se manifestar lá no templo em Jerusalém. Só que quando isso acontecer, é que então nós podemos esperar a iminência da vinda do Senhor e a nossa partida para junto dele. A segunda característica muito importante, como já falámos, é que o arrebatamento será visível, toda a gente verá. As pessoas entrarão em pânico, porque haverá uma separação. Uns partirão e outros ficarão. E as pessoas que ficarem sabem que estão condenadas e que não haverá segunda oportunidade, porque eles ouviram aquelas duas testemunhas durante 3 anos e meio em Jerusalém a pregar o juízo de Deus. Eles ouviram a mensagem que 3 anjos proclamaram à volta da terra. Eles ouviram a mensagem que a igreja andou a proclamar durante o tempo da grande tribulação e não se converteram, mas souberam a verdade, tal como as pessoas que ouviram Noé falar. Aqueles que ouviram Ló falar e zombavam dele. Não acreditaram, não deram crédito, não deram ouvidos. Assim será também quando o Senhor vier. Por isso Jesus disse que os dias da sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Ló. As pessoas vivem indiferentes, vivem os seus estilos de vida normais, sem quererem saber, sem querem sequer ouvir falar do juízo final e da vinda do Senhor. Mas, quando Ele vier e vai voltar, as pessoas que assim procederam, que não acreditaram, elas ficarão cheias de terror e de desespero. Tal como o Senhor vai ser visto sobre as nuvens. A nossa partida para junto dele vai ser vista por todos quantos ficarem, para seu grande terror e desespero. Diz a palavra de Deus, por castigo, esses que ficarem sofrerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Diz que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, uma voz poderosa e com a trombeta de Deus. Ora, se o Senhor foi visto pelos seus discípulos a subir aos céus, da mesma forma visível também, ele virá nas nuvens. Quando eles estavam olhando para o Senhor já subir às nuvens, vieram aqueles 2 homens vestidos de branco, aqueles 2 anjos, e disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, ele virá da mesma forma, literal, física e visível. Como é que ele virá então? A palavra de Deus fala-nos em 3 fases consecutivas. Quando Jesus sair do seu trono nos céus e descer às nuvens, a primeira coisa que vai acontecer será a ressurreição dos salvos. Diz a palavra, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ordem, há uma cronologia que o Senhor já estabeleceu e que nós podemos conhecer nas Sagradas Escrituras. Diz Paulo, assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Jesus mesmo disse que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ele diz também, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele diz também mais tarde, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz ainda mais tarde, a seguir, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só neste capítulo 6 de João nós encontramos 4 vezes esta expressão, eu ressuscitarei no último dia. Que último dia é este? É o último dia desta escolha da humanidade. Ou seja, é o dia final, é o dia do ajuste de contas, é a última oportunidade que foi dada, e agora o Senhor virá
E nesse último dia, então, no dia do Senhor, esses que morreram em Cristo, cujos corpos estão aqui na terra, instantaneamente serão ressurretos, serão ressuscitados. Capítulo 5, versículo 28, ele diz: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Até os mortos ouvirão a sua voz, quanto mais os vivos, com a sua vinda. Portanto, não é nada de secreto, não é nada de oculto. E depois ele acrescenta: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui será a definitiva e eterna separação entre os justos e os injustos. Diz o apóstolo lá em Apocalipse: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Portanto, o que está aqui escrito é: quando o Senhor vier, há a ressurreição dos justos. É a primeira ressurreição. Daí que João diz: bem-aventurado, feliz é aquele que faz parte desta ressurreição, porque ele partirá para a presença do Senhor. Em seu lugar, o que é que vai seguir acontecer logo depois desta ressurreição? Será a transformação instantânea dos santos que estiverem vivos, diz Paulo, e nós, os que ficarmos vivos, então seremos transformados com corpos gloriosos, corpos como que ressuscitados. Diz Paulo: agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Diz Paulo também aos Filipenses: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus não vem reformar nada. Jesus vem transformar, gerar nova vida. Os nossos corpos não serão mais os mesmos, sujeitos às doenças e às mazelas e à própria morte. Não, nós receberemos uma transformação radical. Talvez mantenhamos o mesmo aspecto, não sei. Ou talvez fiquemos mais bonitos, essa é a minha esperança, pelo menos, não é? Pelo menos mais saudáveis certamente ficaremos. Mas a verdade é que os corpos serão gloriosos, semelhantes ao de Cristo Jesus. Aliás, João já diz lá na sua primeira carta: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não nos seus atributos, nós nunca seremos como Deus, mas nós seremos semelhantes a Ele na sua visualização, na sua manifestação, na sua epifânia. Em seu lugar, o que é que vai acontecer? Será então o arrebatamento dos salvos e também dos que foram transformados. Portanto, uns ressuscitam, outros são transformados, e todos juntos nós partimos para os ares, para a presença de Jesus. Diz Paulo: depois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitarem, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a grande promessa feita por Jesus antes de partir para a casa do Pai. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Marcos 13, 27 diz: e ele, o Senhor, enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? É a sua igreja, o seu povo, os seus remidos.
Ele ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu. Ora, este processo é poderoso e ele é exterior às nossas capacidades. Não somos nós que vamos, por nós próprios, ter a capacidade de subir à presença de Deus. Não. As expressões que são usadas na linguagem grega para arrebatar, no português, são muito preciosas e muito claras. A expressão que é usada no grego é arpazo. A palavra arpazo, o verbo significa arrancar, tirar à força ou agarrar. Ela, por exemplo, usada naquela parábola de Jesus do bom semeador, quando os espinhos têm que ser arrancados, tirados fora. Alguém tem que tirar essas ervas daninhas, os espinhos. A outra expressão que é usada, o outro verbo, é o verbo paralambano, significa tomar para si, levar para si. É uma coisa que eu pego para levar comigo. É alguém que eu levo juntamente comigo para um certo local. Então essa expressão é usada também no Novo Testamento quando se diz seremos arrebatados. Aqui a palavra arpazo é usada, ou seja, seremos arrancados da terra. Cá está, os anjos virão para nos tirar daqui para fora. O próprio apóstolo Paulo também usa essa mesma expressão quando diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Ela também é usada com Filipe quando ele vai evangelizar o eunuco lá a caminho de Gaza, e depois diz que o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Portanto, ele não subiu e foi para um outro local, não, ele foi arrebatado, foi tirado por uma força superior, certamente pelos anjos, levado para um outro local. Também nos diz sobre aquela revelação em Apocalipse capítulo 12, sobre o filho varão que nasce daquela mulher e que o dragão tenta matar, destruir. Então diz nessa profecia que este filho varão que há de reger as nações, claro que se refere ao Messias Jesus, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esta mesma expressão, tirado à força, foi arrebatado, levado para o trono de Deus. A expressão paralambano também é usada, por exemplo, no sermão profético, quando Jesus fala lá em Mateus 24, quando diz que será levado um e o outro é deixado. Portanto, esta expressão, um será levado, uma será levada, é a expressão paralambano, será levado para o Senhor. Jesus diz lá no capítulo 17 de Lucas, digo-vos que naquela noite, a expressão da noite significa aquelas trevas quando a luz do Senhor brilhar, então naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado para lambano e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada para lambano, outra será deixada. Dois estarão no campo a trabalhar, um será tomado para lambano, outro será deixado. Lá em João 14, Jesus usa essa mesma expressão, quando diz, eu vos levarei para mim mesmo. Portanto, nós não somos levados para o acaso, para o infinito, nós somos levados para a presença de Jesus, esteja Ele onde estiver. O arrebatamento é também o momento final da grande e definitiva separação entre justos e injustos. Dois estarão numa cama, talvez um casal, um deles é um filho de Deus, que segue os preceitos do Senhor, que ama a Deus, mas o seu cônjuge é descrente. Pode ser até um simpatizante, pode ser uma pessoa maravilhosa, ou pode ser um opositor do Evangelho. Mas a verdade é que o Senhor conhece os seus, e aquele que é do Senhor será levado, será tomado para si, para o Senhor, e o outro será deixado. Nós encontramos nas Escrituras várias figuras que nos tipificam o arrebatamento. São pessoas que experimentaram também esta situação nas suas vidas. O caso de Enoque, por exemplo, diz a palavra que Enoque andou com Deus, ele andava junto de Deus, em intimidade com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Esta história de Enoque é muito interessante porque Enoque não só foi levado, foi arrebatado para o Senhor devido à sua integridade, à sua fidelidade a Deus, mas sabemos que outros cristãos, outros filhos de Deus também assim viveram. Portanto, se calhar também mereciam ser arrebatados. Talvez alguns até tenham sido sem nós sabermos. Nós temos a revelação sobre Enoque. Mas a verdade é que se formos ver a cronologia da história bíblica, vamos ver que Enoque foi arrebatado precisamente pouco tempo antes do dilúvio, do grande sinal de Deus sobre este mundo, do descarregar da ira de Deus, do juízo de Deus sobre toda a humanidade. Sabemos que Noé e a sua família foram salvos, entraram na arca, foram o símbolo da igreja, do povo de Deus que é refugiado, protegido pelo Senhor durante o tempo da sua ira. Mas então porque é que Noé e a sua família também não foram levados ao céu? Era muito mais fácil. Não. É que Deus queria construir uma nova humanidade. A humanidade nos dias de Noé foi toda destruída. E Enoque, o Senhor olhou para Enoque e diz: eu não posso destruir este meu filho, eu vou levá-lo para mim, vou arrebatá-lo para a minha presença, mas vou também querer criar uma nova família, uma nova vida na Terra, uma nova humanidade. Então vou preservar a família de Noé para estabelecer essa nova humanidade, essa nova civilização. Por isso Enoque foi poupado ao dilúvio e foi levado, foi arrebatado. Diz Hebreus, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e para não ver certamente o dilúvio, e não foi achado. As pessoas procuraram por todo lado, mas não o encontraram, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Temos o caso também conhecido de Elias. Diz a palavra que sucedeu quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu. Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Eliseu seria o profeta que iria suceder a Elias. E diz depois então, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Está a ver a expressão tomado para lambano? Vou ser tirado, vou ser levado para fora. Vamos ser separados. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Por outras palavras, Elias disse: se tu me conseguires ver quando eu for arrebatado, então certamente haverá uma dose dobrada do meu Espírito sobre ti, ou do Espírito de Deus sobre a tua vida. Porém, senão, não se fará. E diz então o texto: Eliseu pôde ver o profeta Elias a subir aos céus. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E diz depois o texto: o que vendo Eliseu, portanto Eliseu viu Elias subir neste redemoinho, neste carro de fogo, ele clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e então nunca mais o viu. Outro exemplo foi o apóstolo Paulo. Diz Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Portanto, quando Paulo mais tarde fala acerca do arrebatamento à igreja em Salónica, ele sabia do que estava a falar. Ele próprio já tinha experimentado essa maravilhosa experiência de ser levado à presença do Senhor nas regiões celestiais. Também Filipe, como já mencionei, também é arrebatado pelo Espírito. Temos depois também as duas testemunhas que estarão em Jerusalém durante o tempo da grande tribulação. Diz a palavra que quando as forças do mal, o anticristo, conseguem matar estas duas testemunhas,
Elas ficam durante 3 dias e meio expostas ali na praça em Jerusalém, e o mundo inteiro se regozija, se congratula com a morte destes 2 profetas, porque acabou-se aquela mensagem incómoda do juízo de Deus, e as pessoas até trocam presentes entre elas. Então diz a palavra que eles vão ressuscitar, e o que é que vai acontecer? Ouve-se uma grande voz do céu, diz Apocalipse, que lhes dizia: subi para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Note bem esta expressão. Eles ressuscitam, ouve-se uma voz dizendo: subi para o céu, subi para aqui. Eles sobem ao céu numa nuvem, tal como o Senhor Jesus Cristo também, e é de assinalar o facto de que seus inimigos os viram sendo arrebatados. Eu creio que isto é uma simbologia. Será um tipo daquilo que irá acontecer também quando se ouvir esta voz: subi para aqui numa nuvem. E então os inimigos irão observar que aqueles que eles tanto desprestigiaram, aqueles em quem não quiseram acreditar, afinal estavam certos. E eles estão a vê-los partirem para a presença do Senhor. Estão em agonia, estão em sofrimento, porque eles não foram levados também. E sabem que aquilo que lhes espera será terrível. Jesus também, como nós já vimos, foi arrebatado para Deus e seu trono, esta visão do filho varão que é arrebatado. Diz aqui o texto de Lucas que Jesus, estando a abençoar os seus discípulos, se apartou deles, portanto há um afastamento, e foi elevado ao céu. Em Atos 1:9 diz, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos.